Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina, psicóloga, especialista em sexualidade humana. Se você já está acompanhando essa série onde eu estou trazendo as 4 fases da resposta sexual, chegou o momento da gente falar da terceira fase da resposta sexual, o orgasmo. Sim, essa é a terceira fase da resposta sexual. Primeira fase, desejo. Segunda fase, excitação, né? Considerando que os estudos anteriores da sexualidade, principalmente a teoria de Master e Johnson, eles colocam o platô, né? Antes era considerado uma fase inteira para o platô. Então ele está bem nesse meio entre excitação e orgasmo, tá? Que é quando os ritmos ficam mais intensificados, né? Quando atinge realmente o auge, né? Como eu dei o exemplo do vídeo anterior, né? Como se estivesse lá no alto da montanha russa. E aí o orgasmo, ele vem juntando toda essa tensão das primeiras fases, trazendo agora a liberação, essa descarga. Esse é o orgasmo, né? É quando tudo tá lá no auge e precisa descarregar. E aí é uma sensação muito intensa no corpo. É quando você atinge o clímax. E daí é importante a gente falar o que é clímax e o que é orgasmo, tá? Porque o clímax, ela é uma sensação que fica ali muito na parte da genital que você vai sentir. O orgasmo, ele se alastra pro corpo todo, né? É uma sensação que você sente no corpo todo. Na mulher, ela vai sentir, por exemplo, o clitóris muito mais sensível, né? Sensível a toque, né? Os batimentos estão todos acelerados naquele momento. E quando você vai pro teu limite, é como se você chegasse numa rua sem saída, não tem mais para onde ir, a não ser liberar. Esse é o orgasmo. A gente sabe, quando a gente fala de orgasmo feminino, a gente está falando de uma complexidade. É a realidade de muitas mulheres, né? A gente tem pesquisas aqui no Brasil mostrando um número muito alto de mulheres que nunca sentiram o orgasmo, né? Que não sabe nem o que é orgasmo. E aí a gente tem muitos fatores que contribuem negativamente. Primeiro, obviamente, eu acho que é o principal, é a falta de entendimento sobre o que é a sua sexualidade, né? A falta de entendimento, intimidade com o teu corpo, entender o processo, o ritmo dele, o tempo dele, quais são as zonas que geram prazer para você e aonde acessa o teu orgasmo, né? A gente vem de uma influência direta ou indireta, por exemplo, da pornografia, né? Onde é muito focado em performance, né? É um mercado, né? É um comércio sobre o sexo, onde mostra uma performance sexual de atores que estão no set de filmagem, roteirizados, treinados, com um jogo de luz, câmera, ou seja, não é real. E aí vem os casais do dia a dia com aquele reflexo, né, com aquela influência, tendo feito um uso direto de pornografia ou indireto, tentando trazer isso para sua realidade. E aí, mulher, muito difícil você vai acessar o orgasmo com essa performance, com essa realidade, né? Então, entende como é a problemática da gente não conversar sobre a sexualidade, não buscar entender, a gente vai cada vez mais se afastando e aí fica difícil acessar esse prazer, né? Vivenciar esse famoso orgasmo, né? O que é isso? Será que eu já tive ou não tive? Então, esse é um dos fatores o primeiro fator que eu acho que contribui muito negativo. Uma das coisas que é muito comum entre as mulheres, que daí eu trouxe no vídeo anterior, por não entender o próprio processo do corpo, não respeitar o tempo dele, acabam indo, né, para a prática sexual sem estar devidamente excitada, sem estar realmente desejando estar naquilo, sabe? E aí a prática não é tão legal. Ah, foi legal porque eu tava com a pessoa que eu gosto, teve a troca, foi carinho, mas sexualmente falando não foi satisfatório, não foi prazeroso. E aí, quando não é prazeroso, a gente não quer voltar a repetir, né? Então, já começa isso como um dos pontos. E aí, uma coisa que é muito comum entre as mulheres é fingir o orgasmo.
porque já percebe que a coisa não tá andando muito bem, eu quero que termine logo, e aí finge o orgasmo. E essa coisa de fingir o orgasmo pode se tornar uma coisa rotineira. E aí ela cada vez mais vai desconhecendo o prazer e já virando um hábito, né? Então eu entendo que o orgasmo, eu devo me manifestar, devo falar assim, devo agir dessa maneira, acaba comunicando para o parceiro que está atingindo, né, o auge daquela excitação, mas no fim não está atingindo, porque ela está comunicando uma coisa totalmente contrária do que está acontecendo internamente nela. Então, a questão do orgasmo para a mulher é muito importante a intimidade. E intimidade é feita com construção. E essa intimidade não é só com o outro, com a outra pessoa que você está se relacionando, essa intimidade é com você. Né? Também experimente olhar para o teu corpo, experimente você se tocar e perceber, né, como você gosta de ser tocado, onde você sente prazer. Existe uma coisa que a gente precisa falar dentro do orgasmo, que é uma parcela muito menor das mulheres que tem orgasmo com penetração, né? Ou seja, que tem orgasmo com sexo intravaginal, que é a famosa penetração. Porque a maioria de nós, a gente tem o orgasmo clitoriano, né? Que é com a estimulação do clitóris, que pode ser estimulado, né, com objetos ali, com brinquedinhos eróticos, com a mão, pode ser estimulado no sexo oral e pode ser estimulado simultaneamente com uma penetração, né? E aí sim, isso vai facilitar você acessar esse orgasmo, né? E aí quando a gente fala do clitóris, a gente tem que falar que é um órgão que a mulher tem exclusivo para o prazer, porque ele não tem mais nenhuma outra finalidade, né? Ele fica localizado ali na nossa vulva. O clitóris, aquela parte que você vê a glande dele, né, digamos, né, popularmente falado como a cabecinha, tem 8.000 terminações nervosas, ou seja, é prazer à beça, é muito prazer. Para vocês terem uma noção, né, a glande, que é a cabecinha do pênis do homem, ela tem 4.000 terminações nervosas. Nós mulheres temos 8.000, a gente tem o dobro de terminações nervosas, ou seja, né, isso transformado em prazer, por isso que é extremamente sensível ali ao toque. Só que o orgasmo, o clitóris, a gente enxerga ali, sei lá, o tamanho dessa unha aqui minha. Ele existe toda uma cavidade interna, né, que reveste internamente. Então, por isso que com a penetração é possível, dependendo do movimento, estar massageando internamente. Mas não é na britadeira, né? Não é naqueles movimentos bruscos que a grande maioria das mulheres vai conseguir ser estimulada. É realmente massageando, o pênis massageando ali a vagina da mulher. E, gente, eu espero que nessa altura do campeonato você saiba o que é vagina, tá? É o canal. Sabe aquela parte interna? É a vagina. O que você costuma chamar de vagina é vulva, tá? Esse é o nome correto. Então é importante a gente entender as partes do nosso corpo também, para eu conseguir me comunicar e vocês entenderem o que eu tô comunicando. Então, ali massageando é possível também estar estimulando essa parte interna do clitóris, que tem mais 4.000 terminações nervosas. Então, assim, mulheres, a gente tem muitas possibilidades de acessar o orgasmo, mas precisa do quê? Intimidade, construção, tentativa, respeitar o teu tempo para excitar, para chegar nesse platô, para daí ir para essa descarga que é o orgasmo, tá? Então, o que eu sugiro para você é, primeiramente, intimidade com você, né? Se você percebe que na tua prática com o parceiro não tem sido muito satisfatório, vamos conversar, vamos os dois brincar, vamos explorar esse sexo a dois ali, explorar o corpo, tentar coisas diferentes entre vocês. E quando eu falo coisas diferentes, eu não quero deixar nada complexo, eu não quero atribuir mais nenhuma tarefa, nenhuma demanda para o teu dia a dia, pelo contrário, eu quero, o meu objetivo com sexualidade é trazer, primeiramente, que ela vem no nível de autoconhecimento, é um processo que é uma construção interna, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala da prática sexual, eu quero trazer ela da maneira mais fácil possível,
numa linguagem simples mesmo, tá? Porque eu acho que quando fica muito mirabolante, primeiro que eu acho que a gente foca muito em performance, não é meu objetivo aqui, e daí ao mesmo tempo fica uma coisa muito distante da nossa realidade. Parece assim, nossa, é muito difícil, já tenho tanta coisa para fazer, eu vou ter que fazer mais isso. Não vou fazer, né? Porque a gente sabe que o sexo não tá ali nos primeiros itens de prioridade da mulher. Mas isso pode mudar, né? Você é mulher sexual, né? Você pode trazer, sim, mesmo você tendo um monte de atividade no teu dia, quando você deitar na tua cama lá do teu parceiro, se você sabe que o sexo de vocês é bacana, é prazeroso, por que não? Porque antes de pegar no sono mesmo, não vou dar aquela relaxada, não vou dar aquela namorada gostosa, que eu sei que os dois vão relaxar, né? Além da conexão do casal, de fortalecer esse elo homem e mulher, ou dentro de uma relação homossexual, enfim, mas fortalece esse elo e além de trazer esse prazer, né? De fazer bem pra gente. O orgasmo é super bom de ser vivenciado, né? Enfim, eu acho que o orgasmo ele não tem nenhum sinônimo, ele não tem uma palavra que eu consiga descrever a sensação dele. Mas é importante você, né, estimular, é importante você buscar dentro de você qual a maneira que você gosta, a maneira que você é acessada, seja por você, seja por uma outra pessoa que atinge esse orgasmo. Mas não esqueça, né, a tua responsabilidade de guiar esse caminho, de comunicar a forma que você gosta, como você se sente mais sente mais prazer, né? Se a penetração não é o ponto alto para você, não que ela precisa deixar de ser feita, né? Porque para o parceiro pode ser muito importante, mas você pode ser estimulada simultaneamente, né? Ele pode te estimular, você pode estimular. Enfim, né? Não esqueçam, o prazer deve ser dos dois, das duas pessoas que estão ali, tá certo? Então essa é a informação que eu queria trazer para falar sobre o orgasmo. E não tenha vergonha, né, de admitir para você, poxa, eu acho que eu não tive orgasmo, né? Isso é em 4 paredes, né? Em 4 paredes que eu tô falando é entre você ter essa honestidade e ao mesmo tempo essa humildade de, poxa, talvez eu não atingi, mas eu quero atingir, né? Deixa eu estudar um pouco mais de sexualidade feminina, deixa eu ir sozinha, então, tentar, deixa eu olhar para minha vulva, o que que é? O que é essas partes que estão aqui? Deixa eu tocar, como que ela responde ao toque, como ela responde ao toque da outra pessoa. Enfim, exploração, construção e intimidade. Então, eu espero vocês no último vídeo dessa série das respostas sexuais, que é a resolução. Um beijo e até lá!